Olá, seja muito bem-vinda, aqui é a Nathalie do canal Aprendendo Inglês Rápido e no vídeo de hoje eu vou te mostrar qual a diferença e como usar as palavras something, anything e nothing. Essas palavras elas são bem simples, mas elas podem causar um pouco de confusão e você vai entender agora como usar cada uma delas e também qual que é a diferença entre anything e nothing. E vamos começar então pela palavra something. A palavra something significa basicamente alguma coisa ou algo e ela é usada principalmente em frases afirmativas. Por exemplo, I want something to eat. Eu quero alguma coisa para comer. I want something to eat. Ou então, I need to do something about it. Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então, de forma geral, a palavra something ela é bastante usada nas frases afirmativas, mas ela também pode ser usada nas frases interrogativas quando já se espera ali uma resposta positiva, ou então quando já se sabe, ou já se tem uma noção ali, já se tem em mente o que é aquela alguma coisa da pergunta. Por exemplo, is there something you'd like to say? Tem alguma coisa que você gostaria de dizer? Ou então, can you bring me something to eat? Você pode me trazer algo para comer? Então, em alguns casos, a gente pode usar também o something em frases interrogativas. E agora, a palavra anything. A palavra anything pode ter significados diferentes de acordo com a frase onde ela está sendo usada. Então, anything pode significar qualquer coisa, alguma coisa, algo e também pode significar nada. O significado de anything na frase vai depender se a frase é afirmativa, negativa e interrogativa. Por exemplo, nas frases afirmativas, anything significa qualquer coisa. Por exemplo, he said I could order anything on the menu. Ele disse que eu poderia pedir qualquer coisa do menu. Ou então, if you say anything, he will be sad. Se você disser alguma coisa, ele vai ficar triste. Agora, nas frases negativas, a palavra anything significa nada. Por exemplo, I didn't say anything. Eu não disse nada. Ou então, without glasses, I can't see anything. Sem óculos, eu não consigo ver nada. E nas frases interrogativas, a palavra anything significa alguma coisa ou algo. Por exemplo, can you understand anything? Você consegue entender algo? Ou então, did you hear anything when you were there? Você ouviu alguma coisa quando estava lá? E por último, a palavra nothing. A palavra nothing, ela significa nada. E ela é a mais fácil de todas porque esse é o seu único significado. Por exemplo, there's nothing in the drawer. Não tem nada na gaveta. Ou então, I have nothing to do there. Eu não tenho nada para fazer lá. E uma pergunta que você talvez se faça é qual que é a diferença entre anything e nothing. Então você deve ter percebido que essas duas palavras, elas significam nada. Mas talvez a dúvida que surja é como e quando usar cada uma delas. Qual que é a diferença entre elas? E para você saber a diferença de uso e como usar essas duas palavras, primeiro você precisa saber que em inglês não é permitido, digamos assim, entre aspas, fazer uma dupla negação nas frases. Então, em português, é muito comum a gente ver frases como eu não tenho nada para fazer lá. Então, nessa frase, a gente tem duas palavras negativas, o nada e o não. E em inglês, não é possível fazer isso quando a gente está usando a palavra nothing na frase. A palavra nothing, ela é considerada uma palavra de negação, uma palavra negativa. E por isso a gente não pode usar a palavra nothing e a palavra not na mesma frase. Então, em inglês, a gente vai ter duas possibilidades para formar as frases negativas com o anything e com o not. Se a gente já tiver o not na frase, a gente vai usar o anything. E quando a gente não tiver o not na frase, nós vamos usar a palavra nothing. Por exemplo, eu tenho aqui duas frases. I have nothing to do there e I don't have anything to do there. Então, as duas palavras significam exatamente a mesma coisa. Eu não tenho nada para fazer lá. A diferença aqui é que quando a gente for usar a palavra nothing, a gente não precisa usar o not na frase. E se a gente for usar o not na frase, a gente sempre vai usar o anything e nunca o nothing. É claro que em alguns casos você pode ver isso sim acontecer, ver o not e o nothing na mesma frase. Mas isso seria um contexto mais informal e seria, digamos assim, incorreto, né, no inglês padrão, falar dessa forma. Mas existem casos que você vê sim. Outro exemplo aqui. I have nothing to say. Eu não tenho nada a dizer. Então, essa frase a gente poderia falar da mesma forma com o mesmo significado. I don't have anything to say. Eu não tenho nada a dizer. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e já deixe seu like se esse vídeo foi útil para você. Então é isso, te vejo no próximo vídeo.